Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje nós vamos contar uma história que aconteceu com Jesus, que está narrada nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. No de João não se encontra. Mas a gente já disse lá atrás que é comum de alguns fatos estarem narrados em um ou em outro evangelho e não serem colocados por um ou outro dos apóstolos. Acontece que depois das situações acontecidas em Cafarnaum, quando Jesus convida os seus primeiros discípulos, quando Jesus começa a dar mostras dos motivos pelos quais ele veio aqui ter conosco, Jesus retorna brevemente até Nazaré. Diz a Amélia Rodrigues que as notícias, tanto de Cafarnaum, mas a gente não sabe também, né? Talvez as notícias das bodas de Canaã já tinham começado a correr. Então, esperavam muita coisa. Jesus chega em Nazaré e já estava correndo a notícia de que talvez ele fosse o Messias. Mas, ao mesmo tempo em que os seus conterrâneos, aqueles que eram da sua cidade, queriam que isso acontecesse, eles não queriam muito não. Eles queriam porque eles já estavam imaginando as vantagens que eles poderiam conseguir pelo fato de Jesus, o Messias, ser da sua terra. Mas ao mesmo tempo, existia uma inveja e junto com essa inveja, uma vontade de que aquilo não fosse verdade. Até porque em muitas situações, quando a gente vê uma pessoa crescendo, a gente começa a ver o quanto que a gente não consegue, em algumas situações, percorrer aquele mesmo caminho. Então é aquela inveja assim, quase que um despeito do tipo, também não queria. E é como se a nossa pequenez, aquilo que a gente tem de difícil, ficasse evidente quando a gente é colocado do lado de alguém que é muito superior. Isso acontecia com Jesus. Era um misto de admiração e de desprezo que os seus conterrâneos e, infelizmente, muitos dos seus parentes tinham por ele. E diz a Amélia Rodrigues que, como era muito comum, está na Amélia Rodrigues no livro Quando Voltar a Primavera, num capítulo chamado O Milagre Não Solicitado. Diz a Amélia Rodrigues que, como era comum, Jesus chega na cidade e no sábado a sinagoga estava repleta de gente. Sábado era o dia tradicional da reunião dos fiéis na sinagoga. E normalmente, depois que o rabino ou que o sacerdote fazia as aberturas dos trabalhos, era franqueada, liberada a palavra para quem quisesse se manifestar acerca das leis. Quando Jesus chegou na sinagoga, muitos dos seus parentes já se encontravam lá. E é interessante porque eles se encontravam lá mais por curiosidade, sabe aquela coisa assim de vamos ver no que isso vai dar? E diz ela que depois que o rabino começou o ofício, os trabalhos, deu a bênção, a pessoa responsável leu a passagem das leis daquele dia, eles começaram a examinar os textos ou estudar os textos dos profetas. E nesse momento, Jesus se levanta, vai em direção ao rolo, aos pergaminhos, né? Não existiam livros nessa época, dos profetas, e lê um texto. E esse texto já dizia tudo, porque o que ele leu estava da seguinte forma: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Não tinha como ser mais direto. Jesus leu a passagem que o identificava, mas que havia sido colocada no texto dos profetas, vamos dizer assim, como que anunciando o que seria feito por aquele que seria o Messias. Nesse momento, começou aquele assombro, assim, porque as pessoas entenderam o que a mensagem dizia. Eles podiam até não querer entender, mas eles entenderam. E Jesus se dirige à multidão, e eles estavam esperando grandes coisas.
e fala para eles: hoje se cumpriu as escrituras aos vossos ouvidos em mim, o anunciado. Eu sou aquele que se esperava. Jesus se revela, ele se desnuda, ele se apresenta, ele se coloca como Messias. E ele dá para a sua terra, para a sua cidade, o presente de receber essa revelação. Só que nós ainda somos muito pequenos. E quando ele fala dessa forma, o despeito, a inveja começa a crescer. E enquanto ele volta tranquilamente, começa a descer, né, em direção ao seu lugar, começa o burburinho. Mas aquele ali não é filho de José, o carpinteiro? Ué, mas ele é igual a gente, por que ele está se achando tanto assim? E aquilo de inferior que a gente traz em nós começou a vir à tona. E nessa mesma hora, porque é mais fácil combater e acusar do que entender e colaborar, começou um tumulto. Blasfemo! Mentira! Como é que você tem coragem de falar isso? E outros querendo provar. Já que você é, então faz um milagre para mostrar pra gente. Mostra pra gente o seu poder, cura alguma pessoa, faz alguma coisa milagrosa pra gente acreditar. E diz a Amélia Rodrigues que a confusão se armou de tal forma que alguns, a gente não sabe até que ponto também que o desequilíbrio é influenciado pelas outras forças, né? Mas alguns começaram inclusive a instigar, como se ele fosse um louco que estivesse se dando uma condição que na verdade não era dele, a ponto de pedir: vamos justiçar o atrevido, vamos mostrar para ele quem que ele é de verdade. E a multidão foi se juntando e foi levando Jesus, como se fosse assim, empurrando, né, do meio daquela confusão toda, em direção a um monte que tinha perto da cidade. E a ideia deles era fazer justiça. Fazer justiça àquilo que eles entendiam que era uma afronta, um crime contra a lei de Moisés. Porque ele era igual aqui, nossa, ele cresceu aqui comigo, eu brinquei com ele, como é que ele pode ser tão importante assim? Se ele é, eu também quero ser. Sabe esse tipo de condição pequena? E Jesus foi sendo levado junto àquela multidão e eles queriam jogar ele do abismo, a falência. Só que a Amélia Rodrigues diz que o milagre que eles queriam aconteceu. Porque quando Jesus chega já próximo do topo desse monte, né, de onde eles queriam arremessá-lo, ele simplesmente para, olha em volta, olha para cada um daqueles que estão lá. E a Amélia Rodrigues, esse espírito, ela fala que era impossível ficar indiferente ao olhar de Jesus. Acontece que cada um daqueles, quando se viram diante do olhar de Cristo, foram quase que paralisando, acerenando, ficaram sem ação. Soltaram os pedaços de pau que eles estavam carregando, deixaram cair as armas, foram afrouxando seus músculos como se eles tivessem levado quase que um choque, e Jesus tranquilamente passa por entre a multidão e vai embora. Ela fala que ele não voltou mais a Nazaré, mas ela fala também que a verdade foi apresentada. Eles queriam a verdade, Jesus falou a verdade. Só que nem sempre nós estamos preparados para entendermos e para lidar com a verdade. E isso é uma questão que é muito interessante, porque ela fala que aqueles que o conheciam não, na verdade, o conheceram, o reconheceram, não entenderam o motivo pelo qual ele viria, porque não tinham condições ainda de entender a grandeza do ensinamento que ele trazia. Mas a Amélia Rodrigues também diz que isso permaneceria assim durante muito tempo. E muitos de nós ainda não entendemos de verdade o que o Cristo veio nos ensinar. É um caminho longo, é um caminho longo. E parte dos nossos estudos em torno da vida dele, que a gente tem apresentado aqui alguns pequenos reflexos, é exatamente para a gente conhecer um pouco melhor esse espírito que, na verdade,
é muito mais próximo de cada um de nós do que a gente pode imaginar. Jesus veio aqui para nos auxiliar a desenvolvermos melhor a nossa condição de espíritos. Ele é o nosso professor, ele é o nosso mestre. E exatamente por isso, aquilo que ele fala deve ser ouvido com muito carinho, com muito cuidado. Por hoje é só. Um beijo.